Pronto, agora estamos ao vivo. Conectou. Estamos aqui na página do Facebook, também no Instagram, ao vivo. Muito obrigado a todos que já estão por aí. Não esqueçam de convidar outras pessoas para participar, o evento é gratuito, nós estamos já no 10º dia, já tem mais de 20 horas de aula já disponíveis na página do Facebook, página Davi Barbosa Del Monte, minha página pessoal, onde o evento está acontecendo. Tenho também a possibilidade dos participantes acessarem o certificado do curso. O curso é gratuito, o certificado não, porque aí exige uma ambientação na plataforma, revisão, prova, quiz. Quem tiver interesse é só falar comigo. O certificado é de 120 horas para a complementação do curso. Vamos, então, iniciar hoje falando sobre as funções do Conselho Tutelar. Nós já passamos pelas funções da equipe de referência do SUAS, vários elementos extremamente importantes, e não teria como falar do Conselho Tutelar sem primeiro passar por vários elementos, né? O Sinajuve, o Sinase, Sinajuve em algumas partes, né? Uma fração dele pelo menos. O Sinase, boa noite, Jussiara, tudo bem? Boa noite a todos que estiverem aí no Instagram também, é um pouquinho mais difícil de interagir, né? O celular fica mais distante. E muito obrigado. E, então, não tem como falar de Conselho Tutelar sem passar profundamente, inclusive, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Iniciando, então, no seu artigo 31, a Lei 8069, Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 131, que traz a definição do que é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definido nesta lei. Ontem não teve sala, viu, Jussiara? Ontem não teve. Eu avisei lá no grupo principal que ontem não teria. Eu fiquei o dia todo preparando a aula, acabou que eu não consegui, à noite, dar início, start à aula, então não teve ontem. A aula de ontem foi programada para acontecer hoje, está acontecendo agora. Então, vamos nos atermos ao artigo 131, para começar a iniciar corrigindo alguns equívocos em relação ao Conselho Tutelar, que tem prejudicado muito a rede de proteção socioassistencial no Brasil. Primeiro deles, o Conselho Tutelar não é um órgão de execução de serviço de proteção do direito das crianças e dos adolescentes. Esse é o primeiro elemento que a gente vai discutir muito, né, durante o nosso encontro a respeito. Talvez eu não consiga encerrar hoje essa aula, ela vai ter duração de 1 hora ou 2, mas a gente vai para frente, depois a gente pode retomá-la, no caso amanhã ou depois. Então, esse é o primeiro elemento. O Conselho Tutelar não é uma instituição, ele é um órgão. Não sendo uma instituição, ele não tem serviço, ele não realiza serviços, ele não realiza serviços diretos, acompanhamento. Essas questões são repassadas a instituições que têm essa incumbência de realizá-los. Então, qual é a principal função do Conselho Tutelar? Zelar pelo cumprimento dos direitos. Não é ele quem cumpre os direitos, não é ele quem viabiliza os direitos, ele é um fiscal dos direitos. Ele zela pelo cumprimento dos direitos. Obrigado, Rose Silva. Eu também gosto mais aqui do Facebook, embora muita gente goste do Instagram, já esteja acostumado com o Instagram. Eu sou da época do Orkut, do MSN, ainda aquele MSNzinho lá da Microsoft, que foi a primeira rede social do mundo, né? Eu acho que foi a primeira, depois veio o Orkut. Enfim, eu usava ela, foi um dos primeiros da minha região a usar, depois veio o Orkut, e ficou muito bem, estou velho, né? Enfim. Então, nós temos essa primeira questão que a maior parte da rede de proteção socioassistencial não entende e acha que o Conselho Tutelar tem que garantir direitos, efetivar direitos, prestar serviços. Não. Zelar pelo cumprimento significa fiscalizar o cumprimento, fazer com que aqueles que têm atribuição, serviços e competências para fazer valer o direito, façam o seu trabalho. Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nessa lei. E aí, para isso,
para que esses direitos sejam efetivados, existem alguns parâmetros, tanto determinados pelo CONANDA, como no Conselho Tutelar, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no SINASE, no SINAJUVE, que vai trazendo, que está tudo também no Estatuto, né? Os fragmentos que diz respeito, em outras leis, ao direito da criança e do adolescente, sempre são inseridos aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, então está tudo aqui. Então, esse é o primeiro elemento, porque eu vejo muito a rede cobrando prestação de serviços por parte do Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar se nega, e aí começa um problema em rede. Desde o início, eu disse para vocês que é importante que cada componente da rede entenda a sua atribuição, entenda a sua competência, entenda o que faz e o que não faz. Do contrário, a rede não vai funcionar e um vai ficar culpabilizando o outro, criminalizando o outro, e aí a rede fica comprometida. Para a rede funcionar, cada um, de per si, precisa saber o que é que faz. Então, a primeira ideia é essa. Qual é a principal função do Conselho Tutelar? Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nessa lei. Então, os direitos estão na lei, existem instituições, equipes, aparelhos que fazem esse direito funcionar, e cabe ao Conselho Tutelar fazer com que esse direito funcione. Então, ele tem que cobrar do CRAS, do CREAS, do Ministério Público, tem que cobrar do Executivo, do Legislativo, da Saúde, da Educação, tem que cobrar de todo mundo o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Essa é a função, principal função do Conselho Tutelar. Em torno desta função, existem outras questões que a gente vai vendo aqui, métodos, técnicas, instrumentos para que ele cumpra a sua função de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nessa lei. Então, não é ele quem efetiva o direito. Ele, eu vou usar essa palavra, tem o poder jurisdicional, né, de fazer, inclusive juridicamente, com que os equipamentos e aparelhos funcionem adequadamente para que o direito da criança e do adolescente seja contemplado. Não é ele quem contempla, são os equipamentos, são as instituições, e o Conselho Tutelar não é uma instituição, portanto, não tem serviços. Vamos lá. Por parte, né? Fragmentei, está aí no slide, vocês estão vendo, órgão permanente. O Conselho Tutelar é um órgão permanente, ou seja, o Conselho Tutelar ser um órgão permanente não significa que deve funcionar 24 horas por dia, como pensam alguns. Até pode ter plantão em determinados momentos onde a demanda é excedente, mas não é o caso, não é obrigatório. O que é exigível apenas dos serviços de atendimento, quando necessário. O Conselho Tutelar ele é permanente no sentido que veio para ficar, estabeleceu-se como um direito democrático, e não está à sorte ou vontade do prefeito, desta ou daquela autoridade, em absolutamente nenhuma. É um órgão autônomo, permanente, portanto, autônomo. E a autonomia do Conselho Tutelar ela se expressa de duas formas. Primeiro, em como o Conselho vai atender suas atribuições, que tipo de ações irá realizar e de que forma se relacionará com a família, a comunidade, a sociedade, o poder público, e tudo isso para a defesa dos direitos da criança, das crianças e dos adolescentes, e, principalmente, zelando para que esses direitos sejam efetivados por meio dos equipamentos, instituições e profissionais que estão ali para isso, que não é a função do Conselho Tutelar. Vou sempre lembrar disso. Então, ele é órgão permanente, ele é autônomo e é órgão não jurisdicional. Ou seja, não pertence ao Poder Judiciário. Não é um apêndice, um incumpridamento, um braço do Poder Judiciário para, de alguma forma, atender às demandas do Poder Judiciário, como alguns juízes no início, e alguns até hoje ainda, tentam transformar o Conselho Tutelar numa extensão do Judiciário, como se pertencesse ao Judiciário. O Conselho Tutelar ele é do Executivo Municipal. Ele é um órgão administrativo, autônomo, permanente, mas é do Poder Executivo, não é do Judiciário. E ele tem, então, essa mesma jurisdição em detrimento do seu processo de trabalho. Ou seja,
Ele exerce nos seus atos e nas suas ações a capacidade jurisdicional, na perspectiva da autonomia também. Ele não possui um poder de dizer o direito, né? Ele não pode criar o direito, estabelecer como o direito vai ser aplicado num caso concreto, né? Isso é a questão da jurisdição. Só quem pode fazer isso é o judiciário. Mas o que estiver na lei e for sua atribuição, e for sua competência ou atribuição, isso ele pode fazer sem nenhum impedimento, sob pena de, se impedido for, provocar o judiciário e mover, inclusive, um processo judicial contra aquele outro profissional ou aquela instituição, seja quem for, que impediu ou, de alguma forma, obstou o exercício do trabalho do Conselho Tutelar. Então, é bom que se entenda bem isso. A gente vai ver vários elementos à frente. Vamos lá. Continuando, então. Então, ele é encarregado, né? Está dizendo a letra fria da lei aí, ele é encarregado pela sociedade. Ou seja, o Conselho Tutelar não é... Os conselheiros tutelares, eles não são, separadamente, um do outro, elementos de fiscalização dos direitos da criança e do adolescente. Eles não são funcionários públicos, eles são políticos, porque eles são eleitos. Então, é um cargo político de extrema confiança, a gente vai ver mais à frente, e eles foram encarregados, escolhidos pela sociedade, não foi pelo prefeito, nem pelo Ministério Público, nem pelo Poder Judiciário, embora, né, exista politicagem pelo meio, acaba que um vereador escolhe, né? Hoje nós temos a colonização do Conselho Tutelar por parte dos conservadores e dos religiosos, né? Tem algumas coisas nisso que é bom, porque a questão da idoneidade moral, etc., mas tem outras coisas que não é tão bom, como, por exemplo, o fortalecimento do preconceito, às vezes do patriarcado, do machismo, às vezes da homofobia, da xenofobia. E então existiu aí uma campanha, hoje nem tanto, mas durante um tempo existiu uma campanha muito forte de colonização dos conselhos tutelares por parte dos religiosos, como se fosse uma obra missionária controlar a capacidade administrativa do executivo. Isso acabou com o tempo sendo desconstruído, né? As pessoas passaram a entender da importância do Conselho Tutelar como órgão e não na individualidade do sujeito. Então, o sujeito não é Conselho Tutelar, e o conselheiro não é o Conselho Tutelar. O conselheiro é uma pessoa que foi eleita para compor um órgão, e o órgão só é órgão na composição, na completude, de pelo menos 5, a gente vai ver mais à frente. Então, um conselheiro não responde pelo conselho. Isso é praxis, e a gente vai ter que bater muito nisso, porque é daí que vem o bom funcionamento da rede. Então, existe uma estreita ligação do Conselho Tutelar com a comunidade. Os conselheiros tutelares, eles devem ser feitos da mesma matéria que é a comunidade ao seu entorno, as pessoas ao seu entorno. Então, não basta o Conselho Tutelar ser legalmente imputável para ser escolhido, para ser eleito. Ele precisa ter legitimidade dentro da sua comunidade, ser conhecido como uma pessoa idônea para ocupar a função. Então, essa escolha ela é feita, democrática, ela é feita através do voto, né, que é direto, universal e facultativo, neste caso, dos municípios, e precisa esse processo ser divulgado na grande mídia. Então, esse encarregamento dado pela sociedade à pessoa, por meio do voto, estabelece que a sociedade concorda que fulano tem capacidade para compor o órgão chamado Conselho Tutelar enquanto conselheiro de direitos. Então, e aí o último elemento, zelar pelo cumprimento dos direitos. Nós estamos na letra fria da lei do artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Zelar é administrar, é fiscalizar, é ficar atento, é observar. Zelar pelo cumprimento de direitos não é atender os direitos, não é viabilizar os direitos. É assim, fiscalizar para quem? Aqueles que têm a obrigação de fazer valer o direito, de atender o direito, de aplicar o direito, de efetivar o direito, de garantir o direito ou de viabilizar o direito, cumpra a sua função e não se omita. Mas essa não é a atribuição do Conselho Tutelar. A atribuição do Conselho Tutelar é fazer com que aqueles que têm atribuição de viabilizar os direitos cumpram
com sua função. É um órgão fiscalizador, enquanto diz zelar pelo cumprimento dos direitos. Está na lei, cumpra-se. Então, o Conselho Tutelar é um órgão de correção exógena. Ele atua supletivamente, não para satisfazer a necessidade de atendimento, mas para promover a defesa de direitos e requisitar serviços indispensáveis. Então, é atribuição requisitar o serviço, mas não é atribuição desenvolver, aplicar, cumprir o serviço. Antes da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a redação que conceituava o Conselho Tutelar dizia: tendo por finalidade o atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, esse é um costume antigo, porque antes o Conselho Tutelar era uma extensão do Judiciário, em suma, e obrigado aí vocês, Concita Castro, Rose Silva, Jussiara, Karine de Oliveira, Ivanita, boa noite a todos aí. Quem não falou, pode deixar aí nos comentários. Saber Social, Luciana Prates, aqui, Camargo Rony está dizendo que em Curitiba o CT está sendo ligado a partidos políticos, né? Em todos os estados do Brasil. A sociedade precisa acordar para isso, né? Como é um cargo político, inevitavelmente, acredito que num futuro não muito distante, os partidos vão se reunir para exigir que o Conselho Tutelar esteja filiado a um partido para gerar representatividade. Eu não sei até quando isso é benéfico, quando isso é prejudicial, mas eu acho que a sociedade tem a opção de fazer a sua escolha, não só com base política, mas sim também com a questão da idoneidade ou da inclinação em relação ao sujeito. Que a gente vai falar de formação, que também existe um equívoco sobre formação, né? Existe um equívoco que é muito cobrado dentro do serviço social e em outras categorias em relação à formação. Passou? Não, ainda não. Em relação à formação, porque as pessoas acham que o Conselho Tutelar precisa ter formação de nível superior, e não é o caso, não é o que a lei diz, e não é exigência da doutrina em torno do que é ser conselheiro tutelar. Até porque eu conheço muita gente com nível superior e que tem sido péssimo conselheiro tutelar dentro do órgão, e conheço pessoas com nível médio, com educação básica e alguns até com ensino fundamental, que têm sido excelentes conselheiros tutelares, cumprindo bem o seu papel de zelar pelo cumprimento dos direitos, sendo efetivo na cobrança aos poderes instituídos para que o direito da criança e do adolescente seja cumprido, que não tem medinho de juiz, né, inclusive, e que sabe ocupar o seu espaço e o seu lugar. Então, formação de nível superior não é exigência. Eu já defendi isso no passado, vocês vão ver, inclusive, até algumas lives ou até algum conteúdo meu dizendo isso, mas estudando e me aprofundando, eu acabei entendendo isso, né? Juntamente com vários outros teóricos da área. E a gente vai ver isso e vamos aprofundar, não é o momento agora, né? Agora nós estamos na questão de como era o Conselho Tutelar antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, era exatamente isso, né? Então, ele tinha uma perspectiva, né, de que os requisitos à candidatura de conselheiros tinham que exigir a formação superior nas áreas de pedagogia, serviço social, psicologia, direito ou sociologia, enfim, uma formação de nível superior. E o texto do Estatuto não contempla essa velha redação, a finalidade não é atendimento dos direitos, mas zelar pelo cumprimento dos direitos. Defender e garantir para que aquele que deve atendê-los o faça. Por isso, nem se exige escolaridade, porque a nova função são necessários outros saberes, habilidades e competências. O que significa dizer também que não é proibido ter formação de nível superior. E aí as pessoas que votam e que pensam assim não são proibidas de pensarem assim. Eu prefiro que o Conselho Tutelar tenha formação de nível superior. Ótimo. Então, na hora de votar, em vez de votar no seu primo, em vez de votar na pessoa que está pretendendo fazer algum tipo de aliança política com você, você vai escolher um que tenha formação de nível superior, o que não ocorre, né? Porque isso, na verdade, é só um discurso hipócrita, né? A gente acaba votando com quem a gente tem afinidade, com quem a gente conhece, por alguma razão, para ajudar, né? Porque aparece muito isso. Na época da campanha de eleição dos conselhos tutelares, aparece um monte de amigos dizendo: me ajude, me eleger, né? Vote em mim, consigam os votos aí para mim. Sem falar daqueles que compram os votos, que também tem, né?
Mas a questão do nível superior é só falácia, porque na prática, claro que tem as exceções à regra, né? Então, tendo as exceções à regra, há aqueles que realmente vão votar porque preferem uma pessoa de nível superior. Mas eu já vi nas campanhas pessoas de nível superior com mestrado, várias pós-graduação, mas como não tinha vinculação política dentro do município, não foi eleito. Simplesmente não foi eleito. Foi eleito o outro que tinha vinculação política. Então, para mim, não passa de hipocrisia, né, a exigência e também uma contradição dogmática e doutrinária no que diz respeito à lei, embora o debate seja importante, né? Mas no conceito de sociedade, a gente tem uma discussão também que envolve sociologia, na perspectiva de toda a rede de proteção socioassistencial e não apenas de uma profissão. Eu falo enquanto assistente social, falo enquanto pedagogo, e se houvesse lá a ocupação do agrônomo, falaria assim também. Mas vamos em frente. Então, alguns elementos a gente está esclarecendo. Artigo 132. Em cada município haverá, no mínimo, um conselho tutelar, mas pode ter mais, composto de 5 membros. Então, o mínimo é 5, mas pode ser mais membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de 3 anos, permitida uma recondução. Primeiro elemento. No mínimo, um conselho tutelar. O conselho tutelar foi uma das maiores conquistas na superação do menorismo, na superação da judicialização exclusiva dos direitos da família em relação à infância e adolescência. Uma das maiores conquistas sociais na busca da proteção e da efetivação de direitos. Sendo ele um organismo público e social de máxima importância, todo município deve possuir um conselho tutelar para o exercício das atribuições previstas na lei. E aí, como parceiro, temos o Ministério Público. Nós vamos ter uma aula sobre o Ministério Público, que, inclusive, na maior parte dos municípios, o Ministério Público está em falta e muito com a rede de proteção socioassistencial. Está devendo muito, muito. A maioria das pessoas não gostam de dizer isso, não querem dizer isso, mas eu digo, está devendo muito e por isso que a rede não está funcionando bem. Já os ministérios públicos estaduais têm cumprido bem a sua função. Os estaduais, mas os municipais, em relação à rede, com exceções, porque né, toda regra tem exceção, na maior parte deles tem sido um fracasso. Mas, em relação ao Conselho Tutelar, o Ministério Público é o agente competente para ajuizar a ação de responsabilidade do município pela não criação ou falta de estruturação do seu Conselho Tutelar. Então, cabe ao Ministério Público, como guardião fiscal dos direitos sociais e individuais, cobrar do município pela existência de equipamentos, instituições e serviços para atender, contemplar as demandas sociais e individuais reprimidas dentro do município. Se existem demandas, não tem a instituição. Vou usar outros exemplos. A gente está falando aqui de direito da criança e do adolescente. Vou usar outros exemplos. Falta de acessibilidade para a pessoa com deficiência. Falta de tratamento para a pessoa com transtorno mental, acompanhamento, falta de medicamento, falta de vaga em hospital, falta de vaga para cirurgia, falta de, enfim, todos esses direitos sociais individuais não contemplados, que estão garantidos na Constituição Federal, estabelecidos em outras normas supra, e que não são contemplados pelo poder público, é de responsabilidade do Ministério Público ajuizar a ação para responsabilizar o município, para que crie a instituição, crie o serviço, busque a política pública, busque o recurso junto à União, ao Estado, ou recursos próprios, para que o direito seja viabilizado, a desigualdade seja combatida, enfrentada, e os direitos sociais individuais sejam viabilizados. Ele é o agente, ele é o fiscal, ele é o guardião. Vamos ver aqui. Karine de Oliveira, aqui na minha cidade, uma candidata não vai poder assumir. O vereador ajudou na compra de votos. Eu não ia falar, mas ela falou, né? Já denunciou ao vivo aqui, né? Então, vamos lá. O IMP aqui cobrou a impugnação da candidatura da candidata através do conselho. E o conselho anterior, na verdade, neste caso, o MP nem precisava pedir a impugnação. Mas tudo bem, foi um trabalho em rede, vamos respeitar, né?
O MP não precisava. Vocês viram, quem tinha que cuidar disso, na verdade, era o TSE, o Tribunal, o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, que cuida de processos eleitorais. Não é atribuição do Conselho Tutelar. Mas o Conselho Tutelar pode declarar impugnação, notificar quem é de direito. Porque a gente lembra, Karine, que eu acabei de dizer que o Conselho Tutelar não tem o poder de dizer o direito? Essa é uma das questões. Muito confuso, que muita gente confunde e acaba encaminhando para o Conselho Tutelar ou foi para o Conselho da Criança e do Adolescente, né? O CMDCA. Talvez foi isso, que também não tem essa atribuição, que vai, obviamente, produzir um relatório e encaminhar para o TRE, que aí é quem é o de direito, né? Entendi. Não foi o Conselho Tutelar, foi o Conselho, o CMDCA. O CMDCA, que também não tem essa atribuição, mas que através dele é o fluxo, né? O Ministério Público notifica o CMDCA e, ao mesmo tempo, pode notificar o TRE. E o Conselho também notifica. Pronto. Né? Ou, se o Ministério Público não quiser notificar, como ele já notificou o fiscal específico daquela área, esse fiscal também pode fazer a notificação, a denúncia ao TRE, e o caminho segue bem. Tudo bem. Eu sei que eu tinha entendido o Conselho Tutelar, peço escusas aí pelo equívoco. Bom, aonde é que a gente estava? O número de conselhos tutelares no município deve representar o necessário para cumprir somente o seu papel de fiscal do sistema de garantia e proteção integral. A gente vai falar sobre proteção integral. E não o número necessário para atender tudo aquilo que a família e os serviços públicos e comunitários ainda não estão fazendo, já que isso não é atribuição do Conselho Tutelar. A necessidade de ter que funcionar 24 horas por dia pode ser resultado do alto índice de ameaça ou violação de direitos praticados no município. E aí, de repente, a necessidade, novamente, do agente fiscal e guardião da garantia dos direitos individuais, sociais individuais, Ministério Público, provocar o Executivo e o Legislativo para a criação de mais um Conselho Tutelar, já que aquele que está existindo não está sendo suficiente para atender as demandas e está trabalhando 24 horas por dia, e isso não vai dar certo, mesmo que sejam 5 ou 10 e que fique um lá, porque Conselho Tutelar não é individual, Conselho Tutelar é órgão. Então, se eu tenho um Conselho Tutelar que criou uma tabela para ficar uma pessoa por dia lá durante 5 dias por semana, e toda vez que chega no Conselho Tutelar tem um, mas não tem todos, ou pelo menos a maioria, não é Conselho Tutelar. Isso é conselheiro tutelar funcionando como Conselho Tutelar. E tem acontecido muito isso no Brasil. Órgão não é individualizado, é coletivo, é uma equipe, é um grupo de pessoas que colegiadamente tomam decisões. Se um colegiado, que é um órgão, abre mão de decisões colegiadas em função da emergencialidade de situações para decidir por um deles apenas, ou um deles acabar assumindo a responsabilidade de tomar decisões no calor do momento, perdeu-se a função da autonomia, da integralidade e da jurisdicionalidade do Conselho Tutelar. Foi tudo por água abaixo. Então, era melhor botar logo uma instituição de serviço com um profissional ou vários para atender um dia por semana durante 24 horas. Então, para mim, embora isso aconteça, acredito que as 24 horas de atendimento dentro do Conselho Tutelar seja uma das grandes contradições de funcionamento da rede também, porque não deveria ser assim. A outra é quando o conselheiro tutelar funciona como conselho tutelar a partir do pressuposto da individualidade em detrimento do pressuposto da coletividade, ou seja, da ação colegiada na decisão da fiscalização do direito ou das requisições de serviço. Se eu estiver me enrolando, por favor, me fale aí, mas eu acho que é mais ou menos esse aí o caminho. Então, são 5 membros. As ações e as decisões devem ser do conselho, fruto do coletivo e não do individual. E por isso que se chamam ações colegiadas. Então, como é que 24 horas, um por dia, a cada dia troca um, né? O famoso 24 por 36, né? E aí, como é que funciona isso? Então, se é colegiado, então eu fico lá só para... Eu sou um equipamento de serviços, acolher as pessoas e organizar as demandas para esperar a reunião do colegiado para ir tomar decisões.
Então, se a demanda é grande, tem que ter mais do que um conselho. A população, quando escolhe um conselho e não um conselheiro. Embora o voto seja singular, a ideia do trabalho de grupo, da conjunção de ações, do interrelacionamento das habilidades e potencialidades dos membros, da construção conjunta. É essa ideia que se defende na doutrina em relação ao conselho. Mas a maior parte dos conselheiros, infelizmente, nem ao menos conhece a doutrina, o dogma jurídico, de direito e administrativo. Por quê? O conselho ele é regido por dogma jurídico e dogma administrativo. É jurídico porque, embora seja do Poder Executivo, um órgão administrativo, ele infere diretamente em muitas ações jurisdicionais que são não de dizer o direito, mas de requisitar o direito do jurídico. Então, o dogma é mesclado. E aí a maioria não conhece, então, por isso, acaba decidindo individualmente aquilo que deveria, em tese, ser decidido colegiadamente. As atribuições previstas no ECA são do conselho tutelar e não do conselheiro tutelar, do conselheiro individualmente. Por isso é inadmissível que um conselho tutelar funcione com menos de 5 conselheiros, né? Não é que eles vão estar o tempo todo juntos, mas as decisões elas precisam necessariamente ser colegiadas. E quem que tem que cobrar isso também, além do Ministério Público? O que a nossa colega citou aqui, Karine, o CMDCA. Então, se o Conselho Tutelar está funcionando como um plantão de acolhimento, o CMDCA está falhando na sua fiscalização, está falhando no seu serviço. Né? Porque um fiscaliza o outro, isso é democracia. A democracia funciona assim. Um equipamento fiscaliza o funcionamento do outro e vice-versa. Artigo 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos. Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 1º, reconhecida a idoneidade moral. 2º, idade superior a 21 anos. 3º, residir no município. Então, desses requisitos, a possibilidade ou não, né, da ampliação de requisitos, que é aquela discussão que a gente tinha iniciado antes, por exemplo, formação de nível superior e tal. Existem algumas divergências na doutrina e na jurisprudência, mas a corrente mais amplamente, que é majoritária, prevê que é possível criar leis municipais, a depender do contexto do município, da cultura do município como um todo, para acrescentar alguns requisitos, principalmente quando os expressos no Estatuto da Criança e do Adolescente se mostram insuficientes para contemplar o tecido, a complexidade da construção do tecido das relações sociais naquele município em específico. Então, é importante que existe essa possibilidade, né? Mas tem sempre um mais, um porém. A lei municipal ela não pode criar dispositivos que contrariem nenhuma lei supra. Isso é praxe, né? Mas é importante lembrar. Então, os requisitos do ECA seriam apenas gerais, mínimo, né, para todos os municípios brasileiros, independente do tamanho. E aí, cabe a cada município, verificando suas particularidades, a particularidade da sua cultura, do seu tamanho, das suas vulnerabilidades, das suas desigualdades, e vários outros elementos, estabelecer, através de leis, própria lei municipal, outros requisitos específicos. Boa noite, Sueli Queiroz, seja bem-vinda. Quem não comentou ainda, deixa o comentário. Quem não compartilhou ainda, compartilha aí na página do Facebook. Dos que conhecemos com maior previsão, podemos citar a experiência no trato com crianças e adolescentes no período mínimo de 2 anos. Também o atestado de saúde física e mental, a indicação ou abono de entidades e órgãos públicos ligadas à área infanto-juvenil, o grau de escolaridade, a prova de conhecimentos do ECA, a entrevista dos candidatos, a declaração de hipossuficiência, entre outros, que não estão elencados ali no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas que podem ser criados
numa lei municipal à parte. E o CMDCA tem que participar, o Ministério Público tem que participar e toda rede de proteção assistencial tem que participar da criação dessa lei, como todas as outras leis. Jocenita Francisca dos Santos, CMDCA, Capim Grosso, Bahia, um abraço ao CMDCA de Capim Grosso, um abraço a Capim Grosso, nossa amiga Ana Paula, que sempre foi muito presente no nosso trabalho ali, de Campo Formoso também, Campo Formoso é tudo pertinho ali, né? Capim Grosso, Campo Formoso, Filadélfia, Senhor do Bonfim, minha amiga Germani, Chuchu, lá do Senhor do Bonfim também, a Chuchu, um abraço, aí de Tiúba também, pessoal aí, um abraço, conheço toda a região aí, viu, José? Já estive por aí, dando aula, região maravilhosa aí, um abraço a todos vocês, saudade. Jacobina também, que fica um pouquinho mais à frente, também, a terra da Esmeralda lá em cima, depois do Senhor do Bonfim, enfim, um abraço, né, para a gente não, eu começo a conversar, socializar e me perco da aula. Vamos em frente, tem muita coisa para a gente ver. Artigo 134. Lei municipal disporá sobre o local, dia e hora de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à eventual remuneração de seus membros. A eventual remuneração de seus membros. Então, eventual remuneração de seus membros. Outra questão que a gente vai discutir aqui. Não é obrigatório remunerar conselheiro tutelar. É uma possibilidade, embora, né, se não fosse remunerado, ninguém queria. Então, a politicagem acabaria. Mas trabalhar de graça, nem relógio está querendo mais. E nem dá no mundo capitalista. Mas a lei diz que não é obrigatório. Numa eventual remuneração dos seus membros. E eles ganham muito bem, inclusive, né? Pelo menos em tese que o serviço social não tem piso salarial, então eles ganham bem, que já tem até uma espécie que é simbólica, mas tem uma espécie de piso. Então, tem que também a lei municipal dispor sobre o local, o dia, o horário de funcionamento do Conselho Tutelar. Não basta dizer, tem o Conselho Tutelar e vai funcionar. Tem que estar numa lei. Tem que ter a lei para que o funcionamento aconteça. Quem é que provoca a criação dessa lei? Ora, obrigatoriamente não pode existir Conselho Tutelar sem a lei de funcionamento do Conselho Tutelar. Mas não é que existe? Não é que não tem muitos dias que o Conselho Tutelar já tinha muitos anos funcionando e não tinha a lei? Como é que eles fizeram isso? Não faço a menor ideia, mas tinha, né? Enfim. Então, respeitando a jornada máxima de 44 horas semanais em relação aos conselheiros tutelares como norma constitucional, ainda que atuem em regime de plantão. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma norma, né? Nós temos uma norma, 44 horas semanais, e nós temos atendimento de 24 horas. E nós temos 5 conselheiros. Então, e aí como é que faz isso? Né? Então, eu tenho que atender 2 dias por semana, já que vou atender 1 por dia. Cada um vai atender 1 por dia. Então, daria para ter pelo menos 2 por dia na instituição, ou lá no local de funcionamento do Conselho Tutelar, porque não é uma instituição, né? No local de funcionamento do órgão do Conselho Tutelar. Né? E por aí vai. Então, vocês vão percebendo as contradições. A eventual remuneração dos conselheiros, até porque se todos os direitos forem respeitados e garantidos, o Conselho Tutelar terá muito pouco a fazer, né? E o que não é o caso, o que mostra que a rede não funciona, quanto mais serviço tem o Conselho Tutelar em relação aos direitos da criança e do adolescente, mais precária é o funcionamento da rede. Mais aquém do necessário, do suficiente, do interessante é o funcionamento da rede. Aliás, a existência do conselho como um todo indica que ele existe porque a rede não funciona. Gostem quem estiver ouvindo isso ou não, mas isso é um fato. Se a rede funcionasse, o direito fosse viabilizado, não haveria necessidade de ter pelo menos 5 fiscais por município para fiscalizar o direito da criança e do adolescente. Então, todo mundo se emociona com o menino Bernardo, todo mundo se emociona quando uma criança é morta, quando um adolescente, mas, na prática, a rede não funciona. Por que não funciona? Bom, a gente não vai aqui avançar na multidimensionalidade, porque já fizemos isso em outros momentos, e vamos fazer em outros, mas não é o caso aqui, do não funcionamento da rede. É problema de orçamento, é problema de qualificação, é problema de demanda espontânea excessiva, demanda reprimida ainda mais excessiva, território muito grande. É uma série de problemas, mas não é o caso aqui.
a rede precisa funcionar. O usuário do serviço público não pode ser diretamente responsabilizado pelo mau ou não funcionamento da rede. E o Conselho Tutelar tem a responsabilidade de fazer funcionar com diz respeito ao direito da criança e do adolescente. E o CMDCA também. Assim como o Conselho do Idoso, em relação ao direito do idoso. Assim como o Conselho da Pessoa com Deficiência, da Saúde, da Educação e outros conselhos têm o direito de cobrar o funcionamento da rede. Mas para que eles cobrem, eles também precisam funcionar, e aí cria o ciclo da explicação do óbvio, né? Então, a remuneração ou não deve ser estabelecida em lei, podendo levar em consideração fatores como a complexidade das suas demandas, o alto índice de violações de direitos e a necessidade de dedicação à causa. Algo que não pode ocorrer é apenas alguns conselheiros receberem remuneração, ou ainda mesmo todos recebendo, alguns receberem a remuneração de forma diferenciada. Eu recebo 10, o outro recebe 5, o outro recebe 20, o outro recebe 50. Não é obrigatório haver remuneração, mas se houver remuneração, elas precisam ser equivalentemente iguais para todos os conselheiros. Existem algumas exceções, né, que se admitem, quando o município remunerar somente conselheiros, por exemplo, que cumprirem o regime de plantão, ou ainda não remunerando ninguém, permitir que um conselheiro que seja servidor público continue recebendo o salário que sempre recebeu antes de se tornar conselheiro. Essa seria uma boa saída para o município, não gerando duas despesas e gerando apenas uma. Então, você vai ser conselheiro, você já tinha uma função, vai receber o que recebia lá. E aí vai haver uma diferença no pagamento, porque se vários se originaram de situações diferentes, tinham salários diferentes, vão ser conselheiros com salários diferentes. Com salário não, remuneração, não é salário. Então você vê muito edital aí contrariando isso. O conselheiro não pode receber salário, ele vai receber uma remuneração. Artigo 133. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção, idoneidade moral e assegurará a prisão especial em caso de crime comum até o julgamento definitivo. Isso aqui, gente, é muito importante. O que significa estabelecer presunção? Ninguém é culpado até prova em contrário. Ah, mas fulano cometeu um ato criminoso. Até passar pelo juiz e receber a sentença, a condenação, o processo de desenvolver a ampla defesa e o contraditório, ele não pode ser considerado culpado. Ele é um acusado, pode ser considerado acusado, mas ele só é culpado depois do trânsito em julgado. Então, a presunção, a idoneidade moral, ou seja, o sujeito tem que ser tratado como se nenhum crime tivesse cometido. E assegurada a prisão especial em caso de crime comum. Não sendo crime comum, é uma outra circunstância. Vamos lá? Aí porque muitas pessoas não entendem, né? E já querem que o Conselho Tutelar tenha força de polícia, força de juiz, para dar logo a sentença e tratar o criminoso como se fosse tratar como ele merece, né, na linguagem popular, e não tratar como um cidadão. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente deixa isso claro: presunção de inocência, idoneidade moral, e assegurar, no caso, quando for necessária a prisão especial em caso de crime comum. O conselheiro, quando investido em sua função, assume o posto de autoridade pública municipal. Autoridade pública municipal, sendo seu serviço considerado de alta relevância, concedendo as benesses da presunção a ele também de idoneidade moral e da prisão especial em caso de crime comum, a ele, ao usuário. E aqui há uma divergência doutrinária nessa interpretação, porque alguns doutrinários do direito dizem que se aplica a esse caso, principalmente os conservadores, apenas ao Conselho Tutelar. E aí existe uma contradição aí, a gente vai ver mais à frente como é que eu cheguei a essa interpretação e como é que alguns outros doutrinários presumem que isso se aplica
ao Conselho Tutelar a presunção da inocência, a idoneidade moral e a segurança também, a prisão especial. Dos recursos para o funcionamento, o valor dos recursos destinados ao funcionamento dos conselhos tutelar inclui-se o local, a estrutura de pessoal, aparelhamento logístico, tudo para o desenvolvimento, né, das ações e, quando da remuneração, a remuneração dos conselheiros. Também deve constar na lei orçamentária do município, não sendo possível a destinação de verba do fundo municipal para esse fim, pois que seu dinheiro arrecadado deve ser empregado para outras finalidades. Então, a remuneração não é do fundo municipal, nenhum dos recursos para, né? Embora na prática a gente saiba que é isso que tem acontecido. Vamos lá. Artigo 136. São atribuições do Conselho Tutelar. Inciso 1. Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, inciso 1º a inciso 7º. Então, aplicar medidas não é desenvolver serviços. E mesmo no quesito aplicar medidas, na maioria das vezes, significa requisitar para que outro aplique a medida. Em alguns casos, quando se tratar de proteção, a gente vai vendo aos poucos. Vamos lá. Artigo 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Então, houve aí algumas mudanças em relação ao que tinha antigamente para o que nós temos hoje. A gente precisa entender isso para superar mais um senso comum em relação ao Conselho Tutelar. Inciso 1º, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Então, antes tinha o quê? Vários elementos, né? Se tratando, por exemplo, da habitação, do alimento, etc, etc. Quando o Estatuto trouxe novas atribuições para o Conselho Tutelar, foi no sentido de estabelecer qual instituição e qual equipamento deveriam ser responsáveis pelo dever de fazer valer o direito social, garantia individual, seja ele qual for o direito. Por exemplo, habitação, Ministério das Cidades, Secretaria da Habitação do município. É um direito social, então tem que ter. Não existe, não funciona, mas é assim que tem que ser. Saúde, a saúde. Educação, a Secretaria da Educação. Cabe ao Conselho Tutelar articular, fiscalizar e zelar efetivamente para que essas instituições, esses órgãos, esses equipamentos garantam o direito que estão negando. E aí é que veio a mudança. Inciso 2º, né? Primeiro, por ação ou omissão da sociedade e do Estado. Então, o Estado está sendo omisso, mas não é o Conselho Tutelar que vai fazer o direito valer, mas ele vai requisitar, junto ao poder público, ou a instituição, órgão, equipamento, ou seja, o que for relacionado à secretaria, aquele direito, para que o direito seja cumprido. Zelar para que o direito seja efetivado. Primeiro, inciso 1º, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, aqui para mim tinha que ser na ordem inversa, por omissão do Estado ou da sociedade, mas a sociedade sempre é o parapeito, é o tanque de guerra, é o muro, a muralha, é o escudo para proteger o Estado. Infelizmente, muita gente patriota assume isso. O Estado não está nem aí para ele, mas ele é patriota de pai e mãe, né, de pé, benzido, como diria meu tio Oswaldo, na defesa do Estado. Eu defendo o Estado se o Estado me defender. Se o Estado me defender, ele que vá às favas. Se ele não me defender, eu não vou defendê-lo. Acho que é uma troca muito justa. Inciso 2º, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. E terceiro, em razão de sua conduta. Então, direitos violados, né? Ameaçados ou violados. Nós temos, basicamente, quatro fontes da violação da sociedade. Da sociedade é quando? Por exemplo, quando vende bebida alcoólica, né? A sociedade estabelece, e o Instagram se tornou desses elementos aí, está aí exogenamente funcionando, ninguém está dizendo nada, mas está aí. Os estudiosos estão observando, com o tempo, a crítica virá
e virá muito forte. Pode ter certeza disso. Nós temos o Estado em segundo, primeiro, né, a sociedade, segundo, o Estado, terceiro, os pais, ou responsável, né, no caso, o tutor, né, não sei nem se usa, mas não se usa mais essa palavra, na verdade, né, o responsável, os pais ou responsável, em função da pessoa ser um sujeito de direitos, então ele não é tutorado. E tem alguém que por ele é responsável, é importante lembrar disso. E por último, em razão da sua própria conduta, ou ele violou seus próprios direitos, ou violou, ou ela, né, os direitos de alguém. Então, nessa perspectiva do Conselho Tutelar, atende, né? O que ele atende? Quem é o público-alvo do Conselho Tutelar? Crianças de 0 a 12 anos incompletos e adolescente de 12 a 18 anos incompletos. Existem algumas exceções para pessoas acima de 18 anos, no caso de pessoa com deficiência ou com doença mental. E é importante lembrar que o parágrafo único do artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz o seguinte: nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. É totalmente inaplicável ao Conselho Tutelar. Aí vai surgir uma série de debates e discussões em cima do parágrafo 2º, do parágrafo único, do artigo 2º, e a gente não vai se desgastar em torno disso. Mas é totalmente inaplicável ao Conselho Tutelar. E aí briguem quem quiser, onde quiser. Mas é isso que diz a lei. Artigo 99. Agora a gente vai um por um e vamos discutindo um por um dos artigos aqui. As medidas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. Na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Quem é que aplica a medida? O Conselho Tutelar. Pode ser o juiz também, o Ministério Público, mas, prioritariamente, o Conselho Tutelar, se a ação não tivesse sido ajuizada. Quem é que realiza o serviço da medida? Bom, aí pode ser o CREAS ou a instituição de acolhimento. É o CREAS quando é liberdade assistida, serviço... meu Deus, agora me deu prestação de serviço comunitário. E quando for privativa de liberdade, aí é a instituição de acolhimento. Quando isso acontece, o Conselho Tutelar cria uma guia de aplicação da medida. E a instituição que recebe, obrigatoriamente, no momento que recebe, deve iniciar o preenchimento do PIA, que é o Plano de Atendimento, de Individual de Atendimento. E é a instituição que é responsável pela construção do PIA, que deverá obrigatoriamente ser construído em parceria com toda a rede de proteção socioassistencial. E o PIA só pode ser exigido ou preenchido em 2 situações. Vou colocar 3, mas é 2. Eu vou colocar 3 para distinguir. Primeiro, em função da perda ou da suspensão do poder familiar, no caso, e é colocação em instituição de acolhimento, ou no caso do cumprimento de medida socioeducativa. Na lei diz que só pode ser nesses 2 casos. Por que eu disse 3? Porque no quesito cumprimento de medida socioeducativa, quando meio aberto, CREAS. Quando privativa de liberdade, aí é a instituição que está cuidando disso. A instituição que recebe é que tem que iniciar e é responsável pela elaboração do PIA. Ele é feito conjunto, mas tem um ente que é o responsável pela elaboração. Débora Cristina, um abraço. Odete Rios, CMDCA, Brasil Novo, Pará, um abraço ao Pará, Belém do Pará, Santarém, Altamira, Marabá. Gente, é tanto lugar bonito ali no Pará que eu já estive, né? Vocês veem sempre as fotos aí nas redes sociais.
no Ji-Paraná, que é pertinho também ali em Rondônia, mas enfim, um abraço a Belém do Pará, né? Barcarena, também tivemos ali, uma cidade linda. Eu subi pelo rio 2 dias e 2 noites de barco pelo rio, uma experiência assim, muito boa, que eu vou levar para a vida toda, gostei muito. Foi sofrido, mas foi uma experiência. Daí o boto acompanhava a gente no barco, a gente subindo pelo rio, os povos indígenas também, de barquinho, vendendo camarão, açaí puro, purinho, né? Pacote de açaí, quase 2 quilos de açaí por R$ 5. Pacote de camarão salgado, cada camarão desse tamanho, por R$ 5. É uma fartura muito grande, né? Isso também, por um lado, é uma fartura e, por outro lado, mostra o nível da desigualdade premente em algumas regiões, né? Que não é só o Pará, aqui na Bahia tem muito também. Aqui a gente tem a 4ª cidade mais pobre do Brasil, fica aqui na Bahia, né? E é bem pertinho daqui onde eu estou, inclusive, em função do IDH. Enfim. Então, eu acho que a internet caiu aqui. Deixa eu só fazer um compartilhamento, né? O vídeo foi encerrado. Bom, acho que não vai rolar, não. Deu algum problema lá no Instagram. Bom, deixa eu voltar e reiniciar, né? Não gravou lá, tá gravado aqui. Quem quiser ver, vai vir para cá. Deixa eu iniciar aqui novamente. Aí a gente já continua aqui, porque a pessoa estava assistindo lá. Pronto. Entrando ao vivo. Enfim, né? Então estamos nessa correria aí. Vamos lá. Continuando aqui, onde é que eu estava mesmo? Que eu já comecei a socializar aqui e me perdi. Então, levar-se-ão na aplicação das medidas às necessidades pedagógicas, né? Pedagogia, ensino de criança. E aí, como se popularizou pedagogia como ensino para adultos, mas o termo de ensino para adultos é andragogia, e não pedagogia. Mas, enfim, né? Preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. E aí a gente entende por que do fim da FEBEM, a gente entende por que do enfrentamento que nós, enquanto profissionais da rede de proteção socioassistencial, temos em relação aos amontoados e aos ajuntamentos, por exemplo, de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, em algumas situações até fora do município. São questões que a gente sempre traz o debate. Parágrafo único, são também princípios que regem a aplicação das medidas. Vamos aos princípios, então. Condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos. Sujeito de direito significa o quê? Que ele não é um mini-adulto e que também não é um objeto, como tratado em muitos elementos de discussão que a gente tem observado. A criança e o adolescente é um sujeito de direito, é uma pessoa. Ela tem uma condição especial, que é em processo de formação, mas um sujeito de direitos. Ou seja, as crianças e adolescentes são os titulares dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, em outras leis e na Constituição Federal. Não é o pai dele que é o titular do direito, nem a mãe dele, não é o avô dele, não é o bisavô dele, o tio dele, o prefeito, o juiz, ou mesmo o conselheiro tutelar, ou mesmo o conselho tutelar. O direito é da criança, é do adolescente. Desculpe. Segundo, deixa eu beber um golinho de água. Segundo, proteção integral e prioritária. Ou seja, a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida no Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser voltada à proteção integral e prioritária. O que quer dizer isso? Prioridade absoluta dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares. Então, são princípio a prioridade absoluta, a proteção integral, a condição de sujeito de direitos e a titularidade dos direitos. Está acompanhando aí? Está conseguindo entender? Está anotando? Vai cair no concurso, viu? Então, quais são os princípios, né? A gente está falando dos princípios. Condição de sujeito de direitos, a titularidade dos direitos, a proteção integral e a prioridade absoluta. E, inciso terceiro,
a responsabilidade primária e solidária do poder público, ou seja, a plena efetivação dos direitos assegurados a crianças e a adolescentes pelo Estatuto e pela Constituição Federal, salvo nos casos expressamente ressalvados, é de responsabilidade primária e solidária das 3 esferas de governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade da execução de programas por entidades não governamentais. Então, primária significa o quê? A primeira responsabilidade é do Estado. Vou trocar em miúdos. A criança e o adolescente não pode ser tratada lá na instituição ou lá no município, exclusivamente, para depois acessar o órgão onde os seus direitos serão fiscalizados e zelados. Ela não pode vir da instituição para o conselho. Então, ela não pode vir no processo. Ela ficou tanto tempo sendo atendida na instituição e veio. O que é que eu quero dizer para não confundir? Se surgir uma demanda espontânea ou reprimida numa instituição, seja ela qual for, é obrigação da instituição comunicar incontinentemente, imediatamente ao Conselho Tutelar, para que a porta de entrada seja o Conselho Tutelar e não a instituição, para que a responsabilidade primária seja do Estado, e seja solidária e seja primária. Em primeiro lugar, quem iniciou e quem se responsabilizou pelo atendimento, pelo zelo do direito, foi o Estado. Então, quando segue na contramão, e aí acontece às vezes aqui a gente está falando de forma generalista, não estamos falando especificamente do Conselho Tutelar, mas acontece muitas vezes do direito violado estar no CREAS ou aparecer no CRAS, ser encaminhado por CREAS e não ser notificado o Conselho Tutelar. Vai para o Ministério Público, vai para o juiz, vai para a delegacia, mas não vai para o Conselho Tutelar. E depois reclamam que a rede não funciona. E, por um outro lado, os conselheiros, o próprio órgão, de um tempo em diante, percebendo a sua inutilidade no conceito, não é que não, eles sejam inúteis, mas eles são tratados como se inúteis fossem, assimila a inutilidade, exercita a inutilidade e deixa estar. E quem que fica prejudicado? O direito. E quem que tem que fiscalizar? Voltamos para o ciclo. O Ministério Público, em conjunto, prioritariamente o CMDCA, mas não escapa do Ministério Público. Então, é de responsabilidade primária e solidária das 3 esferas de governo: judiciário, legislativo, executivo. Os 3 têm essa responsabilidade. Mas, e o Ministério Público não faz parte da esfera do governo? É uma discussão teórica que a gente poderia aprofundar muito e por muito tempo. O que é o Ministério Público? É um 4º poder? O que é o Ministério Público? Quando a gente estiver estudando sobre o Ministério Público, nós vamos ter aqui funções do Ministério Público dentro da capacitação da rede de proteção socioassistencial. A gente vai ver o que é o Ministério Público. Eu não vou me estender aqui. Mas o Ministério Público tem uma certa semelhança com o Conselho Tutelar, mas com muito mais poder e com muito mais área de abrangência. E que, para mim, a democracia brasileira já deveriam os deputados ter colocado lá na Constituição Federal uma emenda para mudar e transformar a democracia em 4 poderes. Para mim, isso é a minha opinião, viu, gente? E a maioria dos doutrinários não concorda, mas é para mim, o Ministério Público deveria ter mais reconhecimento e, em função disso, poder ser mais cobrado, né? Que acaba também sendo meio que invisibilizado. Vamos lá. Inciso, deixa eu voltar aqui, rapidinho. Inciso é o artigo 100, né? Parágrafo único, inciso 4º. Sobre ainda dentro dos princípios, vai anotando aí. Interesse superior da criança e do adolescente. O interesse superior é um princípio. Qual é o interesse da criança? É do interesse dela? A intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto. Então, se 2 crianças têm interesses distintos,
Então, aí é um conflito de interesses na perspectiva da igualdade da discussão do interesse. Mas se o interesse de uma criança ou de um adolescente entra em conflito com o interesse de um adulto, a prioridade, né, neste caso absoluta, é do interesse superior da criança e do adolescente, e não do adulto, não importa quem seja ele. Augusto Polegato, tudo bem? Gil, tudo bem, Gil? Então não sei o sobrenome, ele não consigo dizer. Inciso 5º do parágrafo único do artigo 100. Privacidade. É o sigilo, né? Que aqui aparece como também, que se desdobra no sigilo. A promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada. Quando nós olhamos para esses princípios, do que é que nós nos lembramos da construção de uma nova ordem societária? Nós nos lembramos do fortalecimento da cidadania. Nós nos lembramos que não importa quais sejam as violações praticadas por aquele adolescente, nós nos lembramos que estamos mostrando para ele um exemplo de como a democracia funciona, de como ela deveria, pelo menos, funcionar, não é? De como são. E é aqui que a gente mostra a construção de um projeto societário. Se eu pego um adolescente que cometeu um conflito com a lei e desço a borracha nele, como querem os conservadores, que tipo de construção identitária de projeto societário eu estou construindo? Eu estou dizendo para ele, olha, a vida se resolve assim, é na porrada. Se eu pego esse mesmo adolescente e mostro para ele o respeito à privacidade, a promoção, a proteção dos direitos, mostro para ele a proteção da identidade, da intimidade, a reserva da sua vida privada, eu estou mostrando para ele outra coisa, muitas vezes, do que ele vinha acostumado do que ele era acostumado a ver. Eu tenho um trecho de um livro que eu sempre cito, que eu tive que guardar, para dar uma organizada aqui no escritório, eu botei ele para lá, mas é um livro extraordinário sobre crianças, meninas em cumprimento de medida socioeducativa, da Joana Flores. E tem um trecho logo na abertura do livro, lá nas primeiras páginas, que ela entrevistando uma das meninas, e a menina diz assim, eu não sei o que é viver sem risco. A minha vida é um risco, eu acordo sob risco, eu vivo no risco, eu durmo sob risco. Risco de não ter o que vestir, risco de não ter o que comer, risco de não ter onde morar, risco de cortarem a minha luz, e aqui eu estou parafraseando, né? Estou verbalizando os riscos. Riscos de não ter o gás para cozinhar, risco de não conseguir ir para a escola, risco de levar uma bala perdida, risco do estupro, risco. Eu não sei o que é viver sem risco, porque eu vivo numa comunidade, né, pseudo-favela, eu não tenho trabalho, não tenho emprego, minha mãe não tem, meus irmãos não têm, eu não tenho dinheiro de onde tirar a minha alimentação, onde comprar comida, eu não tenho força física para me defender, eu não pertenço ao tráfico, eu não vivo do tráfico, mas eu moro aqui dentro. Então, eu não sei o que é viver sem risco. E a maioria desses adolescentes que entram em conflito com a lei vem de uma situação assim. Uma vida de riscos. Tudo que eles conhecem é a porrada, é a violência. É tudo aquilo que os conservadores querem devolver novamente para eles. Mas o melhor mesmo seria matar, né, na linguagem deles. Vão citar Champinha, etc., como exemplo, usando-a, como sempre, né, o pensamento raso, Pires, só consegue usar a exceção à regra. Nunca vê a totalidade, apenas a vingança serve à exceção à regra, e não à regra. Bom, aqui já ficou um pouco ideológico, deixa eu voltar aqui, né? Então, artigo 100, parágrafo único, inciso 6º. Eu falo de experiência porque lá estive, viu, gente? Quem me acompanha aqui nas redes sociais sabe que eu vivi mais de 13 anos em situação de rua. Então, eu vivi isso na minha pele, eu sei como é. Eu não ouço de alguém falou, alguém disse. Eu senti isso nas minhas entranhas, eu sei o que é. Inciso 6º, aliás. Intervenção precoce, rápida.
ligeira, o mais rápido possível. A intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida. Eu ministrei um curso na cidade de... Gente, me fugiu o nome da cidade. Não sei se foi na cidade de Jequié, se não me falha a memória, foi em Jequié. E uma das minhas alunas me contou revoltadamente um processo de trabalho em que, durante 3 meses na instituição, ela trabalhou com uma criança vítima de abuso e que, durante o início do atendimento, a criança mal levantava a cabeça, mas com a construção do vínculo, com a construção da confiança propriamente dita e do tratamento, a criança estava recuperando a sua identidade, recuperando a sua confiança, recuperando a sua existência. Mas demorou demais. Ela já conversava, ela brincava, ela estava feliz, até que foi chamada para o tal do colhimento, da oitiva do depoimento desgraçado, miserável, desculpe, viu, gente? Depoimento especial. E lá, ela viu pelo vidro o seu abusador. Através de um vidro. E tudo aquilo que a profissional, e ela contando, né, tinha conquistado num período de 90 dias, logo após terminou a oitiva, a criança chorou, tremeu, teve febre, etc. Quando voltou para a instituição, deixou de ser aquela criança que estava num interessante processo de recuperação da sua identidade, de ressignificação, como chama na psicologia, e não conseguiram mais recuperar a confiança daquela criança. Dali ela foi para a instituição de acolhimento, e da instituição de acolhimento ela fugiu, e da instituição de acolhimento ela se tornou pessoa em situação de rua, e de situação, no caso, criança, em seguida virou adolescente, viciou-se no consumo de drogas psicoativas, mais especificamente o crack, e assim vive até hoje. Então, agora eu estou usando a exceção como se fosse regra? Será? Não são questões para a gente pensar num contexto de totalidade a respeito da intervenção precoce e do inciso 7º, intervenção mínima. A intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e a proteção da criança e do adolescente. E parafraseando minha amiga Borgiane, que eu já trouxe aqui, vocês sabem, que inclusive está aqui na página, a aula magistral, fenomenal, extraordinária sobre depoimento especial e a colonização do serviço social pelo judiciário, que está aqui na minha página aqui, eu trouxe na página já 2 vezes ela para dar aqui aquele brilhantismo sobre depoimento especial, que só ela tem, mais ninguém no Brasil, vocês sabem disso. Está aqui na página, aqui no Facebook, Davi Barbosa Del Monte, página cientista, a aula dela, depois vocês podem assistir sobre isso. Então, o depoimento especial é a responsabilização da criança em produzir uma prova a respeito do direito dela que foi violado. Aquela responsabilidade primária do Estado agora não é mais primária, ela é secundária. De quem é a responsabilidade primária? Da criança. A criança tem que produzir um instrumento para se proteger. Ah, mas tem todo um cartel gigante por trás disso, né, que eu não vou citar aqui, senão eles me processam. Escreveram livros, muitos livros, apêndices enormes, construíram uma instituição cartelizada gigante para trabalhar o depoimento especial e encontrar, mensurar, criar justificativas para a sua aplicação. Não existe possibilidade nenhuma de, em 1000 anos eu vivendo e trabalhando com direitos humanos universais, entendendo o Estatuto da Criança e do Adolescente como a responsabilidade primária dos 3 entes federativos pela proteção dos direitos, da transferência da responsabilidade de produzir uma peça probatória para o adolescente ou para a criança. Ninguém vai me convencer disso nunca. Absolutamente nunca.
a responsabilidade do Estado é do Estado. Ela é primária, é solidária e é do Estado. Não é da criança. Inciso, nós estamos falando aqui, gente, dos princípios. Então, interesse superior, privacidade, intervenção precoce, intervenção mínima, vai anotando. Inciso, esse foi o 7º, né? Inciso 8º, proporcionalidade e atualidade. Muito importante. A intervenção deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou adolescente se encontram no momento em que a decisão é tomada. E aí eles vão utilizar esse princípio para tentar justificar aquele outro, mas vão entrar em contradição com aquele outro. Né? Então, a atualidade significa, e aqui eu faço uma pergunta, se existe atualidade, por que muitas leis ainda não foram atualizadas e continuam chamando a criança ou adolescente de menor? Por que muitos juízes e promotores nos seus despachos continuam chamando a criança de menor? Por que a maioria, eu vou ser justo, a maioria não, eu vou aliviar, vou pegar leve, alguns profissionais do direito, incluindo aí promotores e advogados, continuam chamando a criança de menor. Na atualidade, é criança e adolescente, não é menor. E eu vou chegar um pouquinho mais perto, assim, com carinho, viu, gente? Por que alguns assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, pessoas que trabalham com direitos humanos universais de crianças e adolescentes, continuam chamando de menor? Porque não estão respeitando a atualidade. Estão ainda lá no Código de Menores. Estão ainda no século passado, reproduzindo o velho senso comum para explicar demandas complexas. A proporção, a proporcionalidade, esse é um dos princípios um pouco contraditórios, né? Porque a proporcionalidade estabelece o seguinte: e aí é até justificável, de certo modo, né? Um adolescente puxa uma arma de fogo para um policial, ele tem o direito de proporcionalmente devolver a ação. Né? Eu não vou entrar no mérito disso, porque o problema não está ali no momento que tirou a arma. Ali o policial, de certo modo, não... Exato, Augusto Polegato. Menor é um termo ultrapassado do menorismo, do antigo Código de Menores, que responsabiliza, né, o mini-adulto, que é o menor, não o sujeito de direito, mas o menor, não uma pessoa em processo de formação, mas o menor, pelas suas ações. Então, na perspectiva da proporcionalidade, estabelece que a proporcionalidade ela abre um nexo causal para uma situação em que a causa do conflito, do problema, não aparece. Só aparece o conflito. E que tem como resposta a proporcionalidade. Mas quando você observa a totalidade, a gente volta para o caso em tela que estávamos discutindo, no que diz respeito, por exemplo, à vida de risco constante, à exposição às violências, à exposição ao tráfico, ao crime, como processo das desigualdades. E que é reproduzido na vida da criança ou adolescente, e que recebe como resposta a proporcionalidade. Exato, Grécia. 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente ainda faz o uso da palavra menor. Está cheio nos despachos. Né? Inclusive de alguns TRFs, de dogmáticos e doutrinários de alta monta. É difícil evoluir, viu, gente? Eu critico e reconheço. É difícil, para alguns é incontornável. Agnes Heller diz isso, a alienação para muitos é incontornável, vai depender da profundidade em que o sujeito foi exposto à alienação, ou foi exposto ao processo de legitimação de uma determinada ideia. É difícil. Bom, inciso 9º, artigo ainda sem parágrafo único.
Inciso 9, responsabilidade parental. E aqui a gente vê um pouquinho, né? Não sei se pouquinho, mas explica-se, justifica, mas a gente não pode deixar de lembrar da nossa querida amiga Mioto, no seu artigo sobre familismo. Responsabilidade parental, quando dissociada da responsabilidade primária, é familismo. Então, a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente. Eu não vou me aprofundar nisso, porque nós vamos ter uma aula sobre familismo e a gente volta para aqui. Eu pego fragmentos de várias leis que, de certo modo, abrem margem. Não é que a responsabilidade parental não tenha que existir. Mas uma coisa é eu dizer para você que tem casa, que tem um lugar bom para dormir, para morar, que tem um salário garantido para alimentar seus filhos, que os seus filhos têm segurança alimentar, segurança física, segurança psicológica, tem amor, afeto. Uma coisa é eu falar para você de responsabilidade parental, outra coisa é eu falar para as 53,7% das famílias brasileiras que são monoparentais, sustentados única e exclusivamente pela mulher, que tem vários filhos e que está desempregada e que não tem como pensar em responsabilidade parental, porque no momento que surgiu um bico ou um trabalho, ela tem que ir para o trabalho e deixar os seus filhos ao Deus dará. Então, são mundos diferentes, com totalidades diferentes, com cotidianidades diferentes, com variáveis diferentes. Variável diferente, né? Nossa, que coisa, mas é. 10º, prevalência da família, ou seja, na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente, deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa, ou, se isso não for possível, que promovam a sua integração em família adotiva. Né? Vamos lá, então, vamos em frente, vamos ver o que é que nós temos aqui. Vamos ver mais esses dois aqui, o restante, a partir do artigo 101, a gente volta amanhã, que já vai em 1 hora e 21 minutos. Eu sei que vocês estão tudo aqui, mas é que a minha garganta tem que ser um pouquinho poupada, senão amanhã eu não aguento voltar. 11º, obrigatoriedade da informação. Né? Princípio. A criança e o adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsável devem ser informados de seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e a forma como esta se processa. Por escrito. A gente vai ver depois que é por escrito. Essa informação deve ser dada à criança. Até 6 anos de idade não tem muita compreensão, mas a partir de 6 anos de idade, de acordo com Piaget, isso foi há muitos anos, né? Acredito que esse valor etário já tenha diminuído, mas vamos respeitar o que está posto. Piaget, 6 anos de envolvimento psicogenético, capacidade de decodificar o mundo e ter uma certa compreensão do que está acontecendo. A partir dos 12 anos, aí essa compreensão aumenta bastante e gradativamente 6, 7, 8, 9, 10, 12. Então, em todos os respeitado, né, o seu estágio de desenvolvimento e sua capacidade de compreensão, a linguagem deve ser adaptada para que a compreensão, o código seja decifrado na perspectiva da comunicação. Inciso 12º, oitiva obrigatória. Esse termo oitiva obrigatória aqui deveria ser escuta e não oitiva, porque sendo oitiva, aí abre brechas para a construção da oitiva jurídica. Porque uma coisa é a escuta especial ou escuta especializada, feita por profissional de direitos humanos universais. Outra coisa é a produção de peça probatória feita por profissionais que são peritos criminais de um certo modo, ou que devem agir como se peritos criminais fossem. A despeito dos vários manuais, né, que eu tenho aqui, eu tenho aula, inclusive, explicando como funcionam esses manuais no curso de escuta e depoimento especial, é um dos cursos que eu mais vendo, mas nesse curso tem as aulas da Borgiane, tem as minhas explicando tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês.
mas é porque os assistentes sociais continuam tendo, sob pena de responderem juridicamente se não realizarem. Psicólogos, assistentes sociais, pedagogos continuam realizando o depoimento especial sob pena de responderem juridicamente. Então, minimamente, eles precisam saber como funciona. Não é o caso de eu não me posicionar a respeito. Então, a oitiva obrigatória e participação, né? No caso, a criança ou adolescente em separado ou na companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como seus pais ou responsável, tem direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente, observado o disposto nos parágrafos 1 e 2 do artigo 28 desta lei, que a gente vai ver no momento outro oportuno. Gente, muito obrigado para vocês estarem aqui, pessoal aí do Instagram que ficou até agora, né? Muito obrigado aí. Quem quiser ver todas as aulas, né, que já são mais de 15 aulas, chegando perto de 20, está na minha página, no meu perfil pessoal, na minha página pessoal, não é perfil, gente, é página, lá no Facebook, chamada Davi Barbosa Del Monte. Lá no Facebook tem uma página onde esse evento está acontecendo. Vou tentar trazer aqui para vocês, mas é porque aqui no Instagram você não vê o slide, não acompanha as outras aulas, não fica gravado, sobrecarrega muito. Então, quem quiser, segue lá a página e marca, eu vou estar divulgando mais tarde a sala de amanhã, para a gente continuar aqui a partir do artigo 101. Foi muito bom, está sendo muito bom estar aqui com vocês, tem sido muito bom, durante a semana passada foi muito bom, continua. Amanhã a gente volta. Obrigado, Sueli, Jussiária, Neuza Presoto, Cléia Figueiredo, enfim, Augusto Polegato, Grécia, Sueli, Gil, Débora, Odete, Josenita, e aí todo mundo, né? Muita gente que passou, ficou. Até amanhã, se der certo, tá bom? Tudo depende do amanhã.